uma dúvida, né, até que a minha, e acredito que de muitas pessoas que estão acompanhando, porque você falou dessas lesões que acarretam algumas sequelas, alguns surtos, e assim, ó, eu por experiência, então já tive alguns surtos, e de sequela ficaram pequenas. O que acontece que às vezes a pessoa tem um surto, e qual é a diferença disso? Porque às vezes a pessoa tem um surto, uma sequela e ela não consegue voltar, ou será que é porque não foi assim, logo que teve o surto, foi fazer a pulsoterapia, ou acompanhamento, ou não está usando a medicação? Existe uma diferença também nessa evolução da doença? Sim, os cientistas tentam explicar por que alguns pacientes às vezes têm 50 bolinhas no cérebro e estão muito bem, obrigado, não tem uma sequela, não tem um sintoma, não tem nada, e por que outros pacientes às vezes têm 2 bolinhas no cérebro e estão com muito sintoma, muita sequela. Mais uma vez, a gente pode chamar de azar, mas esse azar talvez tenha algum fundamento, inclusive genético. Parece que existem alguns genes, dos milhares de genes existentes, alguns genes que dão maior poder de reparo. Então, uma vez que a bolinha aconteceu, ela está lá. Alguns pacientes que tenham alguns genes mais favoráveis, talvez vão conseguir reparar aquela mielina e não deixar o estrago ser tão grande. Essa é uma possível explicação de ter genes favoráveis ou não ter os genes favoráveis. Outras possíveis explicações têm a ver também com o tratamento. Então, quanto mais precoce a pessoa buscar uma ajuda, buscar um tratamento, o corticoide, a plasmaférese, a imunoglobulina, o remédio do surto, quanto mais precoce a pessoa buscar e quanto melhor ela for tratada para aquele surto, mais a gente consegue enxugar o tamanho daquela bolinha, diminuir o tamanho daquela bolinha e deixar o mínimo de risco de sequelas possíveis. A terceira explicação é neuroplasticidade. Existe um conceito chamado neuroplasticidade, que é como se fosse a comunicação do cérebro com as coisas. Então a gente consegue estimular, hoje em dia eu falo muito para os pacientes que a gente tem que estimular de maneira preventiva a neuroplasticidade. Então, pacientes que tocam instrumento, sei que está tocando violão recente, pacientes que tocam instrumento, pacientes que são atletas, pacientes que falam segunda, terceira língua, antes de ter a esclerose, pela primeira vez da vida, eu brinco às vezes, vocês acham que se o Neymar tiver um surto, o Neymar hoje em dia talvez não tanto, mas se o Hendrick, o Vini Júnior tiver um surto que afeta as pernas dele, não vai ter uma recuperação provavelmente muito favorável? O cara já é atleta antes. Então hoje em dia eu falo muito para os pacientes, se você quer melhorar a chance de você não ter uma sequela, trabalhe a sua neuroplasticidade de forma preventiva. Faça muito exercício físico hoje, preventivo, antes de que o primeiro surto aconteça, ou que o segundo surto aconteça. Faça estimulação da neuroplasticidade de forma preventiva. Estude, leia, faça graduação, toque instrumento, pegue outra língua, faça o máximo que você puder de estímulos físicos e cognitivos preventivamente. Agora, uma vez que o surto já aconteceu, nossa, doutor, tive um surto e infelizmente deixou minha perna fraca. Tá, infelizmente ficou com a perna fraca, já tomou o remédio e a perna continuou fraca. Agora a gente pode tentar correr atrás do prejuízo. Fazer exercício, fazer fisioterapia, fazer natação, fazer o máximo que você puder para desfazer o cérebro comunicar novamente. O cérebro tem milhares de vias para comunicar cérebro e perna. A gente tem que mostrar para o corpo que essa informação é importante, que você quer que essa via aconteça de novo, que a informação suba, desça, se conecte, crie nova sinapse. Você tem que mostrar para o seu corpo que isso é algo que você quer, que é algo que você precisa. E quanto mais você estimular repetidamente, maior a chance de que aquele sintoma vá melhorando, até que um dia que você não sinta mais. Então é isso. Pode ter um azar genético, azar ou sorte genética, de ter um gene favorável para esse reparo automático no momento do surto. Pode ter questões do próprio tratamento, quão bem você foi tratado no momento do seu surto. E tem a neuroplasticidade, tanto a preventiva, de como a pessoa era antes do surto, e a posterior, como a pessoa se comportou pós-surto, se ela buscou a reabilitação ou não. Esse somatório desses fatores vai dizer por que a pessoa às vezes tem a doença com muita mancha e pouca sequela, ou por que a pessoa tem a doença com pouca mancha e muita sequela. Então essas são as principais 3 explicações de por que a doença, a mancha, deixa sequela em alguns e não deixa em outros.